No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o vazio existencial, aquele buraco, aquela sensação que você sente na altura do peito, que te incomoda, que te deixa triste, que te angustia. De onde que vem esse vazio existencial? Como preencher esse vazio? É possível preencher? Não é possível preencher? Você preenche com algo de dentro, preenche com algo de fora? Por que que isso está acontecendo? Quais os tipos de vazio que existem? Se você ficou curioso, se você quer saber mais, vem comigo nessa jornada que eu vou tentar te explicar direitinho, passo a passo, como é que isso funciona. Então vem? Vamos começar falando do vazio. Aquela sensação que angustia, que traz uma tristeza, uma sensação de impotência, uma solidão, uma angústia. Cada pessoa sente esse vazio de um jeito, mas todos relatam que é uma coisa, uma sensação que roda essa parte aqui, que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender de onde vem, como solucionar, como preencher isso. Então vamos falar um a um dos sintomas que podem acontecer e os tipos de vazio. E como que isso persegue a vida num todo, você como ser humano, para ficar cada vez mais claro esse entendimento. Desmistificando um vazio, mas destrinchando para cada um ficar mais fácil de digerir e aceitar e entender como você sai desse vazio existencial. Quando a gente fala de vazio existencial, nós temos alguns tipos. E a gente começa pelo vazio existencial da falta de motivação, da falta de sentido na vida. Quando a gente fala dessa falta de motivação, eu não tenho vontade de acordar para ir trabalhar, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho ímpeto de criação, de movimentação, nada do que eu faço faz sentido para mim, eu não vejo razão, motivo para fazer o que eu faço. Você tem essa sensação? Quando a gente entra nessa sensação, alguma das razões por a gente entrar nisso, nessa frequência, nesse ciclo repetitivo, é a gente estar fazendo o que a gente não gosta. É a gente estar executando um tipo de trabalho, um tipo de atividade, se apresentando na sociedade de alguma maneira que não é a que a gente realmente aceita, a que realmente tem dentro de nós. Nós queremos ser algo que nós, em essência, nós não somos, né? E aí a gente acaba executando atividades que não estão alinhadas às nossas características, às nossas habilidades, ao nosso grande potencial. Muitas vezes uma forma de descobrir qual é o seu potencial, aquilo que realmente você veio manifestar em essência, é você olhando para o seu hobby, para aquilo que você gosta de fazer nas horas livres, aquilo que quando você não tem nenhuma obrigação de fazer, é aquilo que você busca, aquilo que você faz por puro prazer. E aí você consegue ter um indicativo melhor do qual é a sua função no universo, aquilo que você vem manifestar. Se é uma linha mais criativa, se é uma linha mais pensativa, se é uma linha mais de executar. E aí você vai adequando a sua função, a sua profissão, as suas atividades, aquelas características que mais se adequam às suas qualidades, aos seus potenciais. Então esse vazio de falta de motivação, de falta de sentido na vida, muitas vezes é porque você está cumprindo obrigações, fazendo toda vez aquilo que precisa ser feito, muitas vezes fazendo aquilo que os seus pais esperam de você. O que seu pai falou para você fazer, o que sua mãe falou para você fazer, o que seu chefe falou para você fazer, o que a sociedade considera como certo, como caminho ideal. E aí você acaba não olhando para dentro, entendendo o que faz sentido para você. Sentido vem do sentir, o que você sente que racionalizando faz sentido. E aí sim você manifesta aquilo que está dentro do seu coração, dentro do seu ser, dentro do seu espírito. E aí a motivação vai minguando, porque você vai executando aquelas tarefas de forma mecânica, de forma automatizada, sem um propósito maior, sem um sentido maior naquilo. E aí aquilo vai desanimando,
você vai querendo agradar as outras pessoas em vez de querer se agradar primeiro, né? E aí você vai entrando nesse vazio existencial. Vê se esse não é o seu caso. Existem outros tipos de vazio, e agora eu vou entrar num segundo tipo de vazio que está bem ligado a esse, que é o sentido por falta de sentido, um vazio por falta de pertencimento. Você se sente diferente das outras pessoas, você não se encaixa em grupos, você não se encaixa naquela família, naquela sociedade. Você já sentiu isso? Como se você fosse um ser diferente? Um ser onde as pessoas não te entendem? Na verdade, isso é bem comum, principalmente nas pessoas que me procuram, de se sentir diferente. Inclusive, elas procuram uma linha mais espiritualista justamente por elas se sentirem diferentes, né? Se sentirem não pertencentes naquela comunidade, naquela estrutura. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas se sentem frustradas porque elas não conseguem se bancar. Elas não conseguem perceber que elas são sim diferentes e que existe uma vantagem muito grande de você ser diferente. Principalmente numa sociedade onde tudo tenta colocar uma forma, uma maneira, um certo e um errado. E aí, quando você tem essas características diferentes, você pode muito bem se destacar pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de demonstrar, pelo seu jeito de viver, pelo seu jeito de apresentar, às vezes, coisas que são tradicionais, que sempre aconteceram de uma determinada maneira, você simplesmente muda a forma como é feito aquelas coisas, né? Grandes artistas plásticos, pintores, escultores se destacaram e são lembrados até hoje pela forma de fazer a pintura, a escultura, como sempre foi feito, mas eles mudaram a forma de fazer. O jeito como é assinado aquelas obras, a estrutura que é organizada para criar aquelas obras foi pensada e feita de uma maneira única e especial, né? Isso que faz a nossa sociedade andar e caminhar. Seres da nova era estão vindo e chegando e são diferentes. E um ser diferente, ele não vai ser aceito tão facilmente por uma sociedade mais fechada, mais centralizada, que já tem os seus costumes. Mas ele veio justamente para isso, para quebrar padrões, para quebrar regras, para fazer diferente. Mas muitos desses seres, inclusive são adolescentes e os jovens adultos de hoje, eles são geniais nas suas características diferenciadas. O problema é que eles estão no sofá, com toda a sua genialidade, esperando que alguém bata na porta deles para descobrir quem eles são. Olha, eu vim aqui na sua porta bater porque você é um gênio, eu quero que você trabalhe para mim, né? Não vai acontecer assim. Se você se sente diferente, se você se sente especial, como aquela frase, seja a diferença que você quer ver no mundo, comece a agir em prol de. Banque-se na sua diferença e apresente essa diferença ao mundo, né? Não é para engolir, não é para fazer a sociedade engolir a goela abaixo aquilo que você é, mas você começar a mostrar que essa diferença pode ter alguma contribuição na sociedade. Porque é o diferente que faz o todo, é o diferente que faz a sociedade andar. Então perceba se você não está querendo se enquadrar numa forma que não é a sua, ou se você veio para repensar ideias, repensar projetos, criar algo novo, criar algo diferente, ou passar a mensagem de uma outra forma, né? E aí esse vazio vai sendo preenchido por essa manifestação diferente. Se banque na sua diferença, né? Outra questão de vazio existencial é quando a pessoa não encontra uma saída. Ela tem um problema, ela passa por uma situação de dor, de conflito, de perda, e ela só consegue ver um caminho, ela só consegue ver o problema na frente dela. Ela não consegue ver as soluções para esses problemas, para esses conflitos. E aí, ela cria na cabeça dela, às vezes, só o foco no problema. Ou então, ela tem um problema e ela imagina que a solução vai ser assim, assim, assado. Então, se eu fizer A, B e C, eu vou resolver o meu problema. Aí ela tenta fazer A, B e C.
Só que aí não acontece do jeito que ela imaginou. Aí ela acha que tá errado, que ela fez errado, porque ela colocou na cabeça dela que só existe uma maneira de resolver o problema, sem entender que existem milhares de maneiras de resolver aquele problema. E muitas vezes existe um caminho para solucionar aquilo, como muitas vezes é enfrentar de frente o problema. É parar de fingir que não vê o problema, é parar de querer fugir do problema, achando que existe um atalho, e não enfrentar o problema de frente. Bom, eu tenho esse problema, eu tenho que resolver esse problema. É com uma pessoa? Senta com a pessoa e resolve o problema com a pessoa. Não, é um problema no meu trabalho? Como eu posso resolver esse trabalho de frente? É um problema que eu tenho que resolver? É uma especialização que eu tenho que fazer para atingir tal objetivo? É conversar com o meu chefe? É resolver um problema com um colega de trabalho? É sair desse emprego porque já não me faz mais feliz? E aí, quando você consegue colocar tudo isso, a realidade à sua frente, você consegue tomar decisões muito mais conscientes. E não ficar com aquele vazio, aquela angústia de criar expectativas de algo que talvez um dia possa acontecer, né? Ficar no mundo dos sonhos, da idealização. Uma das maiores vazio que existe é o vazio da ilusão, que é um outro tipo de vazio. Veja se é o seu caso. Muitas mulheres que chegam até mim no consultório, elas relatam que elas sonhavam com um casamento, que quando elas casassem elas iam ser felizes, que ia ser tudo lindo e maravilhoso, que ia ser tudo muito incrível. E aí elas ao longo do caminho percebem que elas não têm isso, não têm aquilo, começam a ser insatisfeitas, aquela parceria já não é realmente uma parceria, não tem uma troca, e elas começam a ficar insatisfeitas, muitas se tornam ciumentas, pegajosas, outras ficam muito tristes e se fecham. Mas tudo porque ela criou uma ilusão de casamento ideal, de casamento perfeito. Até quando a gente pega aquelas histórias dos contos de fadas infantis, a gente pega a Branca de Neve, a gente pega a Cinderela, todos esses contos, quando a gente vai olhar a historinha, um jeito de olhar, que não existe só esse jeito, mas um dos jeitos de olhar é que sempre a mulher tem problemas, os conflitos, todos os obstáculos no meio do caminho, e aí ela casa e é feliz para sempre. Então essa história é vendida há muito tempo, principalmente para as gerações anteriores à nossa, né? Das nossas vós, das nossas mães. Então elas entram com muita expectativa de felicidade sobre aquilo e elas acabam se decepcionando, se amargurando, modificando a essência delas por causa de uma ilusão, né? Outra ilusão é a do emprego. Quando eu tiver X emprego e tal carreira profissional e tal cargo, eu serei feliz, né? E aí a pessoa cria essa ilusão e vive o tempo todo nessa ilusão. E aí quando ela atinge, ela vê que não é exatamente aquilo, né? E aí eu vou emendando com um vazio que é um dos que eu gostaria de focar mais aqui com vocês, que eu gostaria que ficasse bem claro, que vocês entendessem esse vazio, que é uma coisa que está acontecendo muito atualmente, que tem chegado muito para mim no consultório. E como semelhante atrai semelhante, também faz parte um pouco da minha história, que eu vou dividir com vocês. Que é o vazio quando você atinge algo que você queria, né? Como que isso funciona? Quando você tem um objetivo, tem um plano, tem um sonho, você traz isso para sua mente, traz essa visualização. Então você fecha os olhos e imagina aquilo que você quer, né? Eu chamo de visualização antecipada. Você antecipa aquele fato, aquela coisa que você quer lá na frente, seja um objeto, seja uma situação, seja um alguém, não importa. Você traz isso para sua visualização mental, né?
e você sente aquilo. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é ilusório. Então, quando você fecha o olho e tem essa visualização, você manda a imagem pro seu fundo mental, para sua tela mental, e você começa a liberar hormônios, adrenalina, ocitocina, todos os hormônios para suas sinapses, para suas sinapses neurais, e o seu corpo começa a liberar uma série de hormônios que fazem você meio que viver aquela experiência no seu campo mental. Então, eu vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, e aí você fecha o olho, você imagina aquele carro, você pegando no volante, você dirigindo, qual é a sensação que você vai ter? E muita gente dá isso como prática de meditação em vídeos, em áudios, que é a meditação da visualização, que sim é válida, é muito boa, mas o que pode gerar? Pode gerar o vazio. Como, Jéssica, pode gerar o vazio? Quando você visualiza o carro, você tem os hormônios que são liberados no seu corpo, porque o seu cérebro entende que aquilo é real. É como se você já viveu aquela situação. Então você vai lutar para conseguir aquele carro. Você vai tentar, você vai conquistar, o carro chegou. Você teve o carro. A hora que você sentar no carro, pegar no volante, no seu carro real, talvez a emoção não seja tão grande. Talvez a satisfação interna da conquista não seja tão elevada, porque o seu cérebro entende que você já viveu aquilo. Então, a comemoração às vezes nem é tão intensa. E aí você estipula o próximo desafio, o próximo passo, a próxima meta. E a gente entra num ciclo vicioso de um consumo incansável, um consumo impensável, onde sempre vão te vender o próximo degrau, o próximo obstáculo, a próxima coisa, o próximo objeto, a próxima viagem, a próxima... Entendeu? Sempre vai estar te vendendo alguma coisa porque você vai estar com essa sensação de vazio. Então é muito fácil colocar uma coisa atrás da outra para você achar que quando você chega lá esse vazio vai ser preenchido. Aí não é preenchido. Aí você tenta de novo. Aí você vai outro objetivo, outro objetivo, outro objetivo. Sem entender que você precisa ser grato pelo que você tem hoje. Então eu vou dar um exemplo mais concreto, que eu falei que semelhante atrai semelhante. E uma das coisas que aconteceu comigo foi que quando eu saí do Brasil, para quem não sabe, eu moro na Austrália. Quando eu saí do Brasil e eu cheguei aqui na Austrália, nas primeiras semanas eu vi o país, eu fiquei apaixonada por esse lugar e eu coloquei na minha cabeça que era aqui que eu ia ficar, que é aqui que eu ia morar, era aqui que eu ia construir a minha residência, a minha vida. Então, eu e meu marido traçamos um plano para nós ficarmos aqui. O que aconteceu? A gente começou a fazer esse processo de visualização, de fazer planos, conversar sobre isso, visualizar que quando nós conseguíssemos o visto de residência permanente australiana, nós faríamos isso, nós faríamos aquilo, aí sim a gente vai viver, aí sim a gente vai ter a casa do jeito que a gente planeja, aí sim a gente vai viajar, vai fazer isso, vários planos e metas quando a gente atingisse aquele objetivo principal. Porque na nossa cabeça, enquanto a gente era estudante ou imigrante, nós não poderíamos fazer isso, não poderíamos fazer assado, nós teríamos que pagar isso, nós teríamos que pagar aquilo. Então a gente colocava obstáculos. Não, a gente não é totalmente feliz porque a gente precisa primeiro disso, ok? Aí passou-se 5 anos, 4 anos nesse processo de luta constante para atingir aquele objetivo, mas a vida segue. Você vai precisando comprar coisas para viver, você vai tendo que estruturar a sua vida para afinal você tem que viver segunda, terça, quarta, quinta, o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, naquela situação. Então você já está vivendo. O fato é que o cérebro ainda não processou a informação de que você já está no momento presente. E aí,
nós visualizamos, quando a gente pegar o visto, a gente vai comemorar, a gente vai celebrar, a gente vai ficar muito feliz. Imagina quando a gente pegar o visto, a gente vai ligar para o nosso pai, para nossa mãe, e a gente vai gritar, e a gente vai falar, nossa, conseguimos, e a gente vai comemorar com as pessoas que acompanharam esse processo aqui na Austrália com a gente, e vai ser muito bom, isso e aquilo, enfim. Quando o visto chegou, foi por e-mail, num dia que nós nem estávamos pensando nisso, ele chegou e foi basicamente um e-mail, né? Quando a gente olhou aquele e-mail, a gente viu lá, visto australiano, tal, tudo certo, a gente falou, meu, a gente é australiano? Agora, é isso? É o visto de residência? É isso. A gente olhou um pra cara do outro e ficou, tá, é isso? É isso. Tá, e agora? A gente não vai gritar, a gente vai comemorar, a gente... queria gritar, queria comemorar, mas era uma coisa que, tipo assim, desgastou tanto a nossa energia pensando e querendo aquilo, que quando de fato aconteceu, foi simples. Não que nós não tenhamos ficado felizes. Nós ficamos felizes, mas não foi aquela euforia que nós imaginávamos, que nosso cérebro, na nossa tela mental, imaginou que seria. Nós não comemoramos com os amigos, com festa, com isso, com aquilo, fogos, do jeito que a gente imaginou. Nós comemoramos de forma simples, sendo gratos e tudo mais, mas não foi aquela euforia. E aí a gente olhou pra cara do outro e falou assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? E aí, muitas vezes você percebe que não tem próximo passo. Que é uma coisa que você tem que estruturar, pensar, olhar pra dentro e falar o que realmente eu quero, o que eu não quero. Vamos descansar um pouco agora? Vamos traçar outra meta? Vamos traçar outra meta? Ou não? E muitas vezes eu percebo as pessoas pedindo paz. Eu gostaria de paz, eu gostaria de paz, eu gostaria de calma, eu gostaria de tranquilidade, eu gostaria de morar num sítiozinho no meio do mato, sem preocupação. Só que aí o que acontece? Vem uma situação onde você tem a chance de ficar em casa, tranquilo, sem fazer nada durante um tempo. E aí começa o quê? O tédio. Você fala o que eu vou fazer, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que criar alguma coisa. Ou seja, as pessoas pedem muita paz, mas elas não param para pensar o que é paz. Que paz vem de pasmaceira, de calma, de tranquilidade. É um nada. Então, e não tem nada de errado com isso. Tem gente que gosta disso. E tem gente que gosta de meta, foco, objetivo. Cuidado para meta, foco, objetivo não virar objetivos incansáveis, sem parada, sempre tem que estar realizando, sempre tem que estar fazendo. E cuidado para aquela pasmaceira não virar uma estagnação, não tenho foco, não tenho objetivo, não tenho meta. Ambos trazem o vazio existencial. O vazio existencial de faço e nada me preenche. E o vazio existencial de não tenho nada para fazer, não consigo criar nada, não tenho vontade de nada, porque talvez falta um meio termo nesse caminho. Às vezes vai para uma ponta, às vezes vai para outra, e assim nós vamos caminhando. Então, o que eu quero fazer, um breve resumo para ficar bem centrado, bem focado na mente de vocês encontre a sua paixão. Encontra aquilo que você ama, encontra aquilo que você gosta de fazer. Evite querer agradar todo mundo. É impossível agradar a todos. Você tem que primeiro pensar em você e pensar no que você gosta de fazer. Não existe um só caminho para um objetivo. Existem experiências de pessoas que às vezes podem te dar uma dica, um conselho, mas você que vai traçar o seu próprio caminho, né? Existem vários caminhos para chegar num objetivo final, né? Não existe só um caminho. Então, cuidado, seja mais flexível com você. Outra coisa pare de dar volta ao redor do problema. Muitas vezes você tem que ser assertivo e enfrentar o problema de frente. Sim, eu estou com um problema. Sim, como eu irei resolver esse problema? Às vezes é batendo de frente, às vezes é indo de encontro. Às vezes sim é desviando, né? Porque é uma briga desnecessária. Mas muitas vezes, a maioria dos problemas das pessoas que chegam pra mim é porque elas não querem enfrentar o problema. Elas já sabem o que elas têm que fazer. Elas estão com dificuldade de enfrentar, de atravessar aquilo. Porque elas acham que atravessando aquilo não tem mais nada depois, vai ser uma dor sem fim. Só que a dor acaba. Tudo é momentâneo, tanto a felicidade
quanto à tristeza. Tudo é um ciclo que se movimenta o tempo todo, tudo está em movimento. Então não existe dor eterna e não existe felicidade eterna. A vida é um constante caminhar de altos e baixos. Cuidado com as ilusões que você cria para sua vida. Muitas vezes as ilusões é o problema que você mesmo cria para sua vida. Na verdade, ele nem existiria se você não tivesse criado a ilusão, a expectativa, né? E cuidado para não querer se enquadrar. Cuidado para não ver que o seu diferencial pode ser o seu potencial, certo? E tentar ver as coisas com uma maior realidade, uma maior consciência. Traz para a luz, para a lucidez aquilo que você talvez não esteja enxergando. Esse é o meu objetivo aqui, fazer você enxergar as coisas com maior lucidez, maior clareza, para você conseguir escolher o melhor caminho, né? E nós temos sim que ser gratos pelo que nós já temos antes de traçar novas metas. E ser grato, para mim, não é aquele processo. Gratidão, gratidão, gratidão. Ficar repetindo gratidão o tempo todo, da boca para fora, não resolve nada, não muda nada. A gratidão é interna. É um processo bem profundo de você realmente olhar e falar: se eu não tivesse isso, como eu estaria hoje? Se eu não tivesse este alguém, será que eu teria aprendido tudo o que eu aprendi? Por mais que essas pessoas ou essa pessoa não esteja mais na sua vida ou no seu convívio diário, se ela não tivesse passado pela sua vida, será que você teria o entendimento e a clareza que você tem hoje sobre você, sobre os seus processos, sobre as suas dores? Talvez não. Então, ser grato pelo que você viveu. E eu ouso dizer que quando você passa pela dor, passa pelo vazio, como se isso fosse só um momento da sua vida, mas não o foco principal, quando você atravessar isso, essa sua dor, esse seu vazio pode ajudar outras pessoas, porque você vai saber o caminho para sair dessa dor. Que foi o caso de uma das minhas assistidas, que inclusive eu quero trazer ela um dia aqui para dar um depoimento de como foi que ela saiu desse vazio, dessas angústias e como que ela conseguiu superar tudo isso, como ela tá hoje. Hoje ela consegue falar disso com uma maior clareza, com uma maior leveza, inclusive ajudar outras pessoas que sentem esse vazio, sentem essa angústia, né? Então, a sua dor pode se transformar na sua maior força. Além disso, sempre identifique dentro de você aquilo que você quer, né? Porque se você não souber o que você quer, fica muito difícil você traçar um caminho, uma perspectiva. Você vai ficar nesse redemoinho do vazio sem entender o que está acontecendo. Aí você vai falar assim: Jéssica, mas eu não faço ideia o que eu quero para minha vida. Eu não sei. Então, experimente. Teste opções. Comece uma coisa, se vê que não é aquilo, olha para dentro, não é aquilo, pare e comece outra. Ai, mas eu vou ficar parando tudo que eu faço. Qual é o problema? Não existe problema nenhum. Nós estamos aqui numa experiência humana para experimentar, testar opções. Se aquilo não está funcionando para você, mude a rota, né? Olhe para dentro e perceba, eu estou fazendo isso para agradar alguém ou porque eu quero, né? E quando você quiser algo, sempre se pergunte: eu estou querendo isso porque eu quero ou porque alguém tentou me vender esta ideia, né? E se alguém tentou me vender essa ideia e você pegou para dentro, ok, você analisou, você filtrou. Isso serve para mim. Quando alguém tenta te vender uma ideia e não passa pelo filtro da razão e do sentir, você vai ficar confuso, você vai começar a se atropelar, vai chegar lá na frente e você vai perguntar: meu, aonde que eu tô? Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi isso? E se é o seu caso, também tá tudo bem. Mude, tente novas coisas. Esse vazio vai ser preenchido com todas essas coisas que eu tô falando. Veja onde você se encaixa, veja o que faz mais sentido para você. Não fique só no que eu estou dizendo. Experimente, teste, se pergunte, se questione, se explore. Medite,
medite sobre você, fale com você, né? Esses são os exercícios que vão te ajudar, explicações que vão te ajudar a tentar entender um pouco melhor esse vazio que você sente. Eu espero ter te ajudado, espero que esse vazio tenha ficado mais claro. E se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar super feliz de responder. Pode me mandar no Instagram, no YouTube, nas plataformas, que eu adoro responder todas as perguntas e todos os questionamentos. Então, até a próxima com o nosso próximo tópico. Até mais!